Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como eu vivo, como viver a justiça de Deus? Vamos falar sobre isso. Eu vou orar por você daqui a pouco. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal. Como eu vivo a justiça de Deus? Está escrito no Romanos 3, 21. Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Diz que agora sem a lei mosaica, sem a doutrina que é para os judeus, se manifestou a justiça de Deus. Que os profetas já avisavam que ele iria vir. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos, sobre todos que creem, porque não há diferença. Diz que nós vivemos a justiça de Deus pela fé em Jesus. Está escrito que a justiça de Deus ela não vem pelas obras da lei, ela não se manifestam pelas obras, elas se manifestam pela fé em Jesus. Em Romanos 10, 9 e 30, está escrito que um povo não buscava a justiça de Deus pelas obras e alcançaram, que somos nós. E os judeus buscavam a justiça de Deus e não alcançaram. Por quê? Porque buscavam pelas obras da lei. As obras da lei não trazem a justiça de Deus. Ora, que diremos, pois, que os gentios, nós, não buscamos a justiça, alcançaram a justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. Fé em Jesus, no sacrifício de Jesus. Mas Israel, os judeus que buscavam a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas sim pelas obras. Pelas obras da lei não se alcança a justiça de Deus. Ninguém é justificado pelas obras da lei, ninguém é lavado, ninguém é liberto, ninguém é curado, ninguém é transformado, ninguém é salvo pela justiça, pelas obras da lei, mas sim pela justiça de Deus. Isto lá no Romanos, agora 9:4, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs, para propiciação, Deus propôs Jesus com seu sacrifício. Ele não poupou a lei de Moisés com seu sacrifício. Deus propôs Jesus sofrendo, sendo sacrificado no seu lugar, sendo castigado, sendo pelos seus pecados, sendo doente, sendo para você ficar curado, sendo preso você ficar livre, sendo condenado você ser salvo. Deus propôs Jesus. Deus não propôs a lei de Moisés, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometi sua paciência de Deus. Deus propôs Jesus, ele levou o sangue dele e te lavou. Não é batismo em água que te lava, não é batismo que tira sangue, que tira o pecado, mas é o sangue de Jesus que remove o pecado. Então, a justiça que você precisa, a justiça de Deus, ela se manifesta na sua vida pela fé em Jesus, pela fé nos sacrifícios de Jesus, meu amado. Tenha fé, não é seu sacrifício. Lá, por exemplo, Isaías 53, versículo 4, está escrito: verdadeiramente Jesus levou sobre si nossas doenças e nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, se eu fico com uma enfermidade, ou uma família, ou uma pessoa, eu não vou fazer sacrifício, jejum por ela, eu vou meditar, eu vou orar em cima da palavra. Ei, doença, vai embora em nome de Jesus, que Jesus já te levou. E as pessoas são curadas. Jesus não gosta de sacrifício. Ele gosta que você entenda
que ele foi sacrificado no seu lugar, ele foi doente para te dar cura, ele foi condenado para te levar para o céu, você não ser mais condenado para o inferno, ele foi preso numa cruz para ser liberto de todo vício, de toda obra maligna. Então, meu amado, isso é a justiça de Deus. Comece a crer no sacrifício de Jesus, comece a crer em Jesus. Martim Lutero leu uma passagem de Romano que está escrito lá em 4, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé, o justo não vive por sacrifício não, meu amado, o sacrifício da lei. A lei é lá para os judeus, e Jesus cumpriu a lei, deu um ponto final e introduziu a graça. A graça é uma lei que você vê, a lei da fé. Em Romanos 4:27 disse: onde está a jactância? Foi escrito por qual lei? Das obras, lei do gentio, das obras da carne? Não, mas pela lei da fé, pelo evangelho da graça. Então, meu amado, comece a ter fé, a crer no sacrifício de Jesus por você. Aí a justiça de Deus mudará a sua vida, o seu mundo, mudará a sua história. A justiça de Deus é o que você precisa para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, pela sua graça, eu nunca vivi pela lei, pelo sacrifício, graças a Deus. Quando você me levou para Jesus, já me levou para a graça. Mas eu vim interceder por essas pessoas que estão sendo enganadas em lugares chamados igrejas, que de igreja não tem, só tem um nome. Eu vim lhe pedir, Senhor, tenha compaixão dessas pessoas que estão sendo manipuladas, buscando a justiça da lei, que nem os judeus alcançaram. Deus, eu vim lhe pedir em nome de Jesus, desvenda os olhos dessas pessoas, acorda-os espiritualmente, que eles estão dormindo. Aliás, segundo aos Coríntios diz que quando eles se convertem, eles entendem que é a justiça de Deus pela fé em Jesus, não é os sacrifícios da lei mosaica. Visita essas pessoas, meu Pai, que estão sendo enganadas, liberta elas da mão desses lobos vorazes, Pai. E eu oro a você por cura física. Eu mando o Salmo 107, versículo 20, para a pessoa, essa família que precisa de uma cura. Enviou o Senhor uma palavra, salvou, curou daquele que era mortal. Eu oro, Pai, derrama o manto sagrado da justiça de Deus pela fé em Jesus sobre as famílias. Eu oro em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha.